noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria estar nessa casa, uma noite fria, né? Que a maioria de nós gostaria de estar em casa quietinho, já se preparando para dormir. Mas é muito bom a gente poder estar aqui, nesta casa que nos acolhe tão amorosamente, para estudarmos, né, a doutrina de Jesus. E hoje eu trouxe para nós refletirmos, não é nenhuma novidade, são coisas que a gente tem ouvido muito, principalmente aqui na Casa Espírita, nas palestras, e também temos lido e estudado nas obras que a doutrina nos oferece. Mas ainda temos muitas dificuldades em escolher aquilo que nos traz felicidade. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão as dualidades da vida e a nossa felicidade. Porque nós vivemos no nosso dia a dia inúmeras dualidades, né? É o claro e o escuro, é o certo e o errado, é o bem e o mal, e outras tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui. Mas, para nós, o que importa é o que nós aprendemos e nós vemos dentro da doutrina espírita, quais são as dualidades. Agora mesmo nós ouvimos duas, a obediência e a resignação, né, contra a revolta. E nós encontramos no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, várias dualidades que nós poderíamos tratar hoje aqui, mas o tempo não permite, e então eu reduzi algumas delas. E a primeira delas, então, é a paciência e a impaciência. A impaciência, né? Essa que nos dá a ansiedade, que é a doença da atualidade, né? Que é a doença da nossa sociedade. Nós vemos a maioria das pessoas extremamente ansiosas. Quando fazemos uma anamnese com cada uma das pessoas, a primeira coisa que a gente pergunta, o que você gostaria de tratar inicialmente? E a maioria, se não for a totalidade, diz a ansiedade. E quando nós perguntamos, e por que você fica ansioso? O que te dá a ansiedade? A maioria das pessoas consegue dizer o que é que as deixa ansiosas. E aí nós perguntamos, então, por que você não tira isso, não elimina isso da sua vida para ficar menos ansioso, né? E a maioria delas acha que não consegue. Nós vemos, então, um número absurdo de receitas, né, sendo dadas de ansiolíticos. E as pessoas todas agora se apoiando nesses medicamentos, achando que esses medicamentos vão resolver o seu problema. E nós vemos que a tecnologia que veio para nos ajudar, nos está tornando ansiosos e impacientes, principalmente a juventude, porque com a mesma rapidez que as coisas chegam, a gente tem que responder, né? E as pessoas ficam impacientes se a gente não responde. E até outro dia foi interessante, eu recebi um convite para uma palestra e no momento eu não estava em casa, eu não estava com a minha agenda. E eu tenho a agenda em papel, porque eu tinha agenda no celular e me roubaram o celular e eu perdi tudo que eu tinha e eu fiquei perdidinha, né? Tive que rever tudo, foi muito complicado, então eu faço de novo tudo no papel. E a agenda não estava comigo e eu deixei para responder depois. Daqui a pouco, quando eu cheguei em casa, peguei a agenda e fui responder, a pessoa disse assim, pode ignorar o nosso convite, porque eu não tinha respondido na hora que a pessoa me convidou. E eu fiquei muito espantada com aquilo, porque é essa rapidez, né? Essa ansiedade que as pessoas estão com, essa impaciência, e isso nos traz dificuldades muito grandes, não só dificuldades físicas que acabam nos adoecendo, e a gente está vendo isso, né? Pelo número de pessoas que fazem uso de medicamentos contra a ansiedade, e nos fazem mal, inclusive espiritualmente.
Nós vemos na casa espírita, encontramos pessoas que vêm à casa espírita para fazer tratamentos espirituais, que se encontram com problemas espirituais causados justamente por toda essa impaciência, por toda essa agitação. A gente não consegue mais viver de forma tranquila, de forma calma. E o contrário disso é a paciência, que é a ciência da paz, que é essa tranquilidade, essa calma que a gente via há tempos atrás e que hoje não é mais possível. E essa impaciência que nós vemos tem causado, inclusive, problemas muito sérios, problemas que a gente encontra na mídia, que nós vemos na televisão, nos noticiários, de coisas que no minuto de impaciência, no minuto de raiva, no minuto, nós acabamos cometendo insanidades e problemas e causando problemas sérios para nós, para a família e para as pessoas que conosco convivem. E a gente sabe disso, nós todos sabemos disso, Nós lemos nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala justamente sobre a paciência. E nesse, inclusive, nos fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, É interessante isso, a gente pensar nisso, porque quando estamos sofrendo, quando estamos em dor, é difícil a gente pensar, nós ficamos ansiosos, querendo a cura, querendo buscar a cura. E a ansiedade, a impaciência, inclusive, dificultam até a nossa cura. E quando estamos sofrendo, quando estamos em dor, a gente fica ainda mais impaciente. Essa impaciência com que vivemos atualmente tem nos causado dificuldades e bastante problemas sérios. Agora, o contrário disso, a dualidade disso é justamente a paciência, que é a ciência da paz. Essa ciência que nos faz viver de forma mais calma, mais tranquila, que tenhamos mais confiança, de forma que a gente possa, nos momentos difíceis, nos momentos de agitação, nós possamos manter a nossa tranquilidade, manter a nossa calma. E nós encontramos no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que a gente precisa para vivermos de forma melhor. E o que é que nos dá felicidade? É a impaciência ou a paciência? É óbvio que é a paciência, porque com a calma, com a tranquilidade, nós vamos viver de forma muito melhor. Não vamos adoecer fisicamente, não vamos adoecer mentalmente ou espiritualmente, e, portanto, vamos viver de forma mais saudável, Vamos viver de forma melhor. E Jesus nos traz um ensinamento muito importante que a gente esquece, que muitas vezes nós lemos, passamos por cima e não fixamos esses ensinamentos de forma a colocá-los no nosso dia a dia. Capítulo 6, os versículos 25 a 34 do Evangelho de Mateus, Mateus nos traz uma frase de Jesus muito importante. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha que coisa importante, Se a gente coloca na nossa vida essa frase, a nossa ansiedade vai diminuir muito e vai acabar. A nossa impaciência vai diminuir muito e vai acabar. Porque nós não precisamos nos inquietar com o dia de amanhã, como nos diz Jesus, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então não nos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, se nós guardarmos essa frase, vai nos ajudar muito, Naqueles momentos em que a gente vai se inquietar, em que vamos nos preocupar com o futuro, com o dia de amanhã, com o que vai ser daqui a 1 hora, 2 horas, daqui a pouco, nós pensarmos nessa frase de Jesus, nós vamos conseguir essa calma, essa tranquilidade e a paciência para esperarmos que o dia de amanhã chegue, porque a cada dia basta o seu mal.
A outra que está nesse capítulo 9 também, que foi lido aqui, é a obediência à resignação contra a revolta, né? Que foi o que foi lido aqui, que eu pedi. A Vera me perguntou qual era a parte do Evangelho que eu gostaria que fosse lida, e eu pedi que fosse lido justamente esse item 8, que nos fala sobre a obediência e a resignação. Me ouvem aí no fundo? Por quê? Porque essa frase colocada nesse item é também uma frase muito importante que nos ajuda muito, quando diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Olha que frase bonita, profunda, para a gente guardar também no nosso dia a dia. Mas a gente muitas vezes confunde, né? O que é obediência e o que é resignação. Quando nós ouvimos pessoas assim, muitas vezes bastante simples, que estão passando por um momento difícil, e a gente chega e pergunta como que a pessoa está, e ela diz assim: eu estou bem, né? Deus quis assim, eu tenho que aceitar. E a gente entende isso como resignação. A pessoa está resignada. Será que resignação é isso mesmo? Ou será que isso é obediência, que é o consentimento da razão? E aí então nós buscamos 2 exemplos na Bíblia que podem nos ajudar a compreender essa diferença da resignação e da obediência. A primeira delas está em Gênesis, no capítulo 22, que nos conta a história de Abraão e do teste que Deus fez com ele. Vocês lembram dessa passagem? Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho amado, Isaque. Obrigada. No monte Moriá, que o oferecesse em sacrifício, que preparasse tudo, levasse lá e o matasse, em sacrifício e obediência a Deus. E aí então, Abraão, mesmo não concordando, mesmo achando aquilo difícil de fazer, preparou tudo, pegou o seu filho amado e levou até o monte Moriá. E lá então, quando ia imolá-lo, chegou um anjo do Senhor e disse que ele não precisaria, que ele já tinha mostrado a sua obediência. Então a obediência, é isso que Abraão nos mostrou, obediência. Mesmo não concordando, mesmo não assentindo com o coração, mesmo não concordando com o seu coração, ele foi e obedeceu e foi lá para sacrificar o seu filho. Isso é obediência. E o outro exemplo a gente encontra na história de Jó, que era um homem muito rico, o homem mais rico do Oriente, uma grande família e com muitas posses, com muita riqueza. E Satanás então chegou para Deus e disse que Jó, que era extremamente fiel a Deus, só era fiel a Deus porque tinha posses, porque tinha riqueza. E Deus então permitiu que ele, Satanás, testasse a Jó. E então, só que pediu que ele poderia tirar tudo de Jó, menos a sua vida. E então, Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus servos, perdeu toda a sua riqueza. E além disso, foi acometido de muitas feridas, de muitas doenças, de muito sofrimento físico. E aí, nem assim, ele se revoltou. Ele perdendo tudo o que tinha, mesmo perdendo tudo o que tinha, ele, pelo contrário, ele traz um ensinamento para nós, que também eu trago para que a gente possa levar para o nosso dia a dia, quando ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Então, apesar de todo o sofrimento, da dor intensa, moral e física, né, do luto, pelo que ele estava passando, e inclusive das críticas dos amigos, porque Jó passou, muitos o criticaram, né, por ele continuar sendo assim tão fiel, ele mesmo assim continuou firme e traz esse ensinamento muito importante, essa consentimento do coração, porque ele sabia, né, que a Deus tudo pertence. E ele, quando ele fala, tu me deste, tu me tirastes ou me tomaste, ele está dizendo, ele está consentindo com o coração, né, o consentimento do coração. Não é só uma obediência, é um consentimento do coração, pelo entendimento consciente, né, de que tudo pertence a Deus. Deus nos dá, Deus nos toma. E assim nós, confiando em que Ele sabe que o que é melhor para nós, e que tudo tem o consentimento dEle, o conhecimento e o consentimento dEle, que tudo que nos acontece tem o conhecimento e o consentimento de Deus, e que tudo é para o nosso melhor, nós seremos verdadeiramente resignados como Jó. Então, o contrário da obediência e da resignação é a revolta, né? Essa revolta quando nos acontece alguma coisa e nós dizemos, por que comigo? Porque eu que faço tudo direitinho, né? Eu que vou à casa espírita, que trabalho na casa espírita, que faço as minhas orações, que cumpro com os meus deveres de cristão. Por que isso está acontecendo comigo? Nós espíritas sabemos, né? Mas o Espiritismo nos diz, porque de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Mas a maioria das religiões não tem esse entendimento. E com isso, as pessoas, no momento, né, em que nós somos testados, a gente se revolta. E a revolta não nos traz felicidade, pelo contrário, só nos traz a infelicidade. Mas quando nós agimos com entendimento, né, e portanto com a razão sendo obedientes, mas principalmente consentimos com o coração, sendo resignados, nós lidamos com isso com mais facilidade e tudo passa mais rapidamente. Então, a revolta, ao contrário, só gera desequilíbrio. E o desequilíbrio só gera mais dor, mais sofrimento e, portanto, mais infelicidade. Enquanto que a obediência e a resignação, assim como a paciência, nos fazem passar por tudo de forma mais tranquila, né? E, portanto, conseguindo ser felizes, porque a felicidade está dentro da gente. A outra dualidade que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é o perdão e a mágoa. E a mágoa é um dos mais destrutivos venenos espirituais que nós podemos viver. Nos traz prejuízos incalculáveis para nós. Muitas vezes até nos prejudicando, né? Até quando deixamos essa vida. Já falei algumas vezes aqui que quando trabalhamos nas reuniões mediúnicas, a maioria dos espíritos que nós atendemos, que nós auxiliamos, com quem conversamos na reunião mediúnica, são espíritos magoados. Espíritos que não conseguiram perdoar e que passam muitas vezes anos e anos e anos, às vezes 400, 500, 700 anos, vivenciando aquela mesma situação por não conseguirem perdoar. E o perdão é tão importante que Jesus nos fala dele em vários momentos. Por quê? Porque o perdão é bom para a gente ou é bom para o outro? Quando nós perdoamos, a gente faz alguma coisa para o outro? Não, porque o outro muitas vezes nem sabe que nos magoou, nem sabe que nos fez mal. Muitas vezes ele está lá vivendo a vida dele, muito bem obrigado, e não sabe que nos fez mal.
e nós estamos com aquilo, vivenciando aquilo dia após dia, sofrendo com aquela situação dia após dia, nos envenenando, né, nos contaminando com aquilo, adoecendo fisicamente e espiritualmente também, por não conseguirmos perdoar. E o perdão é tão importante justamente para nós, né, que Jesus nos ensinou várias vezes, quando Ele nos fala para que perdoemos as nossas ofensas, perdoemos aqueles que nos ofenderam, né, para sermos perdoados. Quando Ele nos diz, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça, não te suceda coisa pior. Isso justamente por quê? Porque o que é que vai nos acontecer de pior? A maior parte dos espíritos que se encontram no umbral são esses que vêm falar conosco, que são atendidos, que vêm falar conosco nas reuniões mediúnicas, são espíritos magoados, como eu já falei. Então, a mágoa só nos traz dor, só nos traz sofrimento. E Jesus, sabendo disso, Ele nos fala várias vezes, né? Tanto que nós, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, na oração que Jesus nos ensinou, nós pedimos, né? Para que sejamos perdoados na medida em que perdoemos. E nos esquecemos disso, passamos muito rapidinho nessa parte, né? Queremos ser perdoados, mas temos tantas dificuldades em perdoar. Perdoar para sermos perdoados. Então, por que é que Jesus nos falou várias vezes da importância do perdão? Porque é importante para nós, para que nós não soframos com a mágoa, guardando esse veneno, né? Que nos vai contaminando cada vez mais. O perdão é indispensável para a nossa saúde espiritual, ou seja, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física, porque também nos causa uma série de problemas. Então, que nós possamos parar um pouquinho, né? Porque a gente de vez em quando ouve a pessoa falar: eu jamais perdoarei aquilo que a pessoa me fez ou aquela pessoa. Quantas pessoas falam isso, né? Ou dizem assim: nossa, aquilo que a pessoa fez é imperdoável. E Kardec, inclusive, nos fala, quando ele fez os discursos que ele relata no livro Viagem Espírita de 1862, uma das coisas que ele traz é justamente isso, que o espírita, essa frase é imperdoável para um espírita. Um espírita não pode jamais dizer que alguma coisa ou alguém é imperdoável, porque nós sabemos da importância do perdão. E por fim, o último, mas não menos importante, é o orgulho e a humildade, né? Que Kardec nos traz no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nas bem-aventuranças, né? A humildade é o primeiro degrau que nós devemos galgar, nós devemos alcançar na nossa evolução. Porque enquanto nós não nos livrarmos do orgulho e não conseguirmos a humildade, nós não vamos conseguir passar para os outros degraus. Então, a primeira delas, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ou seja, bem-aventurados os humildes. Nós precisamos conseguir alcançar a humildade, porque os espíritos nos dizem, né, que o orgulho nos faz ter a falsa ideia de que somos melhores e mais importantes e superiores às outras pessoas, que sabemos mais, que somos mais. E, portanto, o orgulho dificulta o nosso aprendizado, porque se a gente já sabe mais, a gente não precisa aprender e não nos abrimos ao aprendizado. Então, o orgulho dificulta muito a nossa vida e nos traz muita infelicidade, porque ele dificulta o nosso aprendizado moral. É porque se a gente acha que sabe tudo, não precisamos mais aprender nada. E ele se manifesta de várias formas, como o orgulho racial, o orgulho profissional, o orgulho social, o orgulho religioso, né?
não é só esse orgulho de que nós sabemos mais, mas muitas vezes nós, espíritas, nos orgulhamos de sermos espíritas. Achamos que nós somos melhores, que nós sabemos mais, que a doutrina espírita é melhor que as outras doutrinas ou as outras religiões. E muitas vezes até nós nos orgulhamos de sermos caridosos, por exemplo, né? De sermos espíritas. E algumas pessoas têm até orgulho da própria humildade. Eu tenho orgulho da minha humildade, né? Eu sou tão humilde que eu me orgulho da humildade. E esse é um mal que nós precisamos retirar de nós, conseguir acabar com ele em nós, porque ele é que gera todas as outras dificuldades, né? O egoísmo, a vaidade, todos são resultados do nosso orgulho. Então, o melhor combate a essa perigosa dificuldade do espírito é justamente trabalharmos em nós a humildade. Mas muitas vezes a gente confunde o que é ser humilde. Porque nós achamos assim, que se ser orgulhoso é achar que somos melhores, que somos mais, a gente coloca que ser humilde é achar que a gente é menos, que a gente é inferior. E não é isso. A humildade é quando nós nos colocamos abaixo de Deus, mas igual a todos os nossos irmãos. Quando sabemos que somos iguais, cada um dentro da sua faixa. Um sabe mais de determinada coisa, o outro sabe mais de outra coisa que eu não sei, e assim por diante, mas na média nós somos todos iguais. Estamos aqui passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos, pelo mesmo aprendizado, e somos todos filhos de Deus em evolução. E, portanto, quando nós olhamos dessa maneira, fica mais fácil de entendermos a dor do outro, de entendermos as dificuldades do outro, e fica mais fácil de lidarmos com o nosso próximo, né? E, inclusive, de aprendermos a ser mais caridosos, a ser mais pacientes, a ser mais tolerantes, porque nós vamos vendo o outro como a nós mesmos. É preciso que nós amemos o outro como nos amamos, para que possamos aprender a amar a Deus. Então, o orgulho é das dificuldades do espírito que nós precisamos realmente trabalhar. E para isso a gente tem que assumir que tem, né? Porque essa já é a dificuldade. O orgulho até impede que nós nos vejamos dessa maneira, que nos vejamos orgulhosos, que nos vejamos egoístas, que nos vejamos vaidosos. Não essa vaidade de gostarmos de nos arrumar, por exemplo, fisicamente. Isso não é vaidade, isso é cuidado. Eu costumo dizer que vaidade, o orgulhoso é aquele que se acha mais que o outro. E o vaidoso é aquele que quer que todo mundo saiba que ele é mais que o outro. Então é preciso que nós tiremos de nós esse orgulho, para que nós possamos desenvolver em nós, né? A maneira de tirarmos esse orgulho é justamente desenvolvendo em nós a verdadeira humildade. E Francisco de Assis nos traz um ensinamento para que nós levemos também para a nossa casa hoje, que ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Então isso é uma frase muito importante. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. Nós todos os dias estamos aprendendo, observando as outras pessoas, estudando, nós vamos aprendendo, e é importante que a gente aprenda, e quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe e que precisa aprender mais. Então nós vamos convivendo com as outras pessoas, nós vamos aprendendo. E quando ele continua que ninguém é destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Então todo mundo tem algo para ensinar. E todo mundo tem muito a aprender.
E por fim, para finalizar, eu recebi outro dia dessas mensagens que a gente recebe na internet, eu não faço ideia de quem é, qual é a origem, né, quem é o autor, mas eu gostei muito e cabe muito nessa última dualidade do orgulho e da humildade. Nosso orgulho, disfarçado de humildade, é o bloqueio silencioso entre nós e as promessas de Deus. Nosso orgulho, disfarçado de humildade, é o bloqueio silencioso entre nós e as promessas de Deus. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui nos sentindo melhor do que quando aqui chegamos. E eu convido a todos para fecharem os olhos da matéria, a nos ligar aos espíritos amigos, trabalhadores desta casa, que aqui nos recebem, que estão já trabalhando há bastante tempo antes de nós chegarmos aqui para o nosso auxílio. Mentalizarmos Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, governador espiritual da terra que jamais nos abandona, que é quem nos conduz, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, estudando o seu Evangelho, estudando as suas lições, para que possamos compreendê-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Agradecer por esta casa que nos acolhe tão amorosamente e nos dá a oportunidade de estudo, de aprendizado, de consolo, de auxílio. Agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos educa, que nos ajuda a compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Agradecer, enfim, Senhor, pela vida, por essa encarnação, por tudo que temos, por tudo que recebemos para cumpri-la bem, inclusive pelas dificuldades que nos estimulam ao desenvolvimento da inteligência. Agradecer pela família, pelo trabalho. Agradecer, enfim, Senhor, por tudo que temos e por tudo que somos. E te pedimos, Mestre amado, que permita que retornemos ao nosso lar, levando daqui essa paz, e que possamos aprender a mantê-la conosco, e possamos aprender a ser também instrumentos dessa paz. Permita, Senhor, que todos aqueles que aqui não puderam estar, que aqui não puderam vir, possam receber também tudo aquilo que aqui estamos recebendo. E permita, Mestre amado, que todos possam sair daqui bem, que todos possam aprender com as suas lições, colocando em prática no nosso dia a dia, de forma a sermos mais felizes, mais saudáveis e vivermos melhor. E em gratidão, Senhor, em forma de agradecimento, pedimos que leve ao Pai toda a nossa gratidão pela oração que o Senhor nos ensinou e que repetimos agora, unidos em um só pensamento, um só coração. E que essa oração possa servir também a alcançar a todos aqueles que estão passando por dores, por sofrimentos físicos, morais, espirituais. Que todos possam receber o refrigério através dessa prece, as suas dores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada.